Salve, salve, galerinha! Professor Joãozinho na área mais uma vez aqui com vocês para a gente fazer exercícios de espelhos e lentes. Bora cair nessa física? Então, primeira questão a gente tem aí da EPICAR. Um pequeno objeto plano e luminoso pode ser utilizado em 3 arranjos ópticos distintos, 1, 2 e 3, imersos em ar, como apresentado na figura abaixo. Então, nós temos no primeiro arranjo 2 espelhos planos, perpendiculares entre si. No esquema 2, nós temos um espelho esférico côncavo. E na figura 3, nós temos uma lente convergente. Então, ele vai trabalhar com 3 sistemas ópticos distintos. No arranjo 1, o objeto é colocado sobre um plano onde se apoiam 2 espelhos planos ortogonais entre si. Nos arranjos 2 e 3, respectivamente, o objeto é disposto de forma perpendicular ao eixo óptico de um espelho esférico côncavo gaussiano e de uma lente convergente delgada. Dessa maneira, o plano do objeto se encontra paralelo aos planos focais desses 2 dispositivos. Considere que as distâncias do objeto ao vértice do espelho esférico e ao centro óptico da lente sejam maiores do que as distâncias focais no espelho côncavo e da lente. Essa informação aqui é uma das mais importantes para a gente interpretar e formar as imagens no esquema 2 e no esquema 3. Nessas condições, das imagens abaixo, a que não pode ser conjugada, então ele não quer aquela que pode ser conjugada, por nenhum dos 3 arranjos ópticos vai ser. Para resolver essa questão, eu busquei aqui destacar e desenvolver a formação de imagens em cada um dos 3 sistemas ópticos, um por vez. Então, para começar, a gente vai fazer aqui o arranjo 1. No arranjo 1, nós temos 2 espelhos planos perpendiculares entre si e a imagem ali entre eles. Beleza. Aí, o esquema aqui, o bizu, é a gente fazer o prolongamento desse espelho plano. Então, nós temos aqui o espelho na diagonal, o outro aqui também. A gente faz o prolongamento desse espelho para poder fazer a formação de imagem. No primeiro momento, a gente sempre prolonga aqui 2 raios, que a gente só precisa de 2 raios para formar as imagens, Só que conforme a gente vai aprendendo e conforme a gente vai desenvolvendo o assunto, a gente vê que essa dica ela é mais rápida, ela faz com que a gente resolucione mais rápido as questões. E como é que faz isso? A gente pega esse pontinho aqui, um pontinho, e traça uma reta perpendicular ao espelho, Então aqui seria um ângulo de 90 graus, e esse pontinho, na mesma distância do espelho, na mesma distância ao espelho, seria o ponto imagem equivalente ao ponto objeto dele. Então, aqui nesse ponto, que tem a mesma distância perpendicular ao espelho, nós teríamos ali a formação da imagem, daquele ponto imagem, que é equivalente na figura à parte preta dessa primeira esfera superior. Então, aqui nós temos a parte negra, a parte pretinha dessa esfera, beleza? Da esfera superior. Agora, outra maneira também de a gente ver e completar esse assunto é verificar o seguinte. Nós temos aqui esse outro ponto extremo, beleza? Esse outro ponto extremo. E se a gente traçar ali uma retinha perpendicular ao espelho e procurar o seu equivalente, nós vamos ver que a mesma distância, essa distância igual a sendo a essa, perpendicular ao espelho, vai formar a segunda esfera da figura, beleza? Então, a gente percebe que esse pontinho ali é o equivalente a essa parte preta da esfera inferior ficar aqui embaixo. Se você não conseguiu visualizar muito bem isso, você pode pegar esse outro ponto aqui, esse pontinho aqui, mais um pontinho aqui, ele estaria nessa distância equivalente aqui. Então, a ideia é você sempre pegar alguns pontos extremos, enfim, alguns pontos principais da figura e traçar as retas que são perpendiculares ao espelho e formar a imagem, beleza? Bom, isso vai acontecer para o outro lado também. Então, deixa eu até pegar uma outra cor aqui para destacar. Então, se você pegar esse mesmo pontinho aqui, traçar ele para cá, você vai perceber que as mesmas distâncias perpendiculares ao espelho, a gente vai ter a formação de imagem da esfera superior nesse segundo espelho aqui, no espelho da esquerda, cuja parte preta estaria voltado para a direita, beleza? A gente pode fazer o mesmo raciocínio, pegando esse pontinho aqui da parte branca do objeto e traçar as retas perpendiculares ao espelho e verificar que esse ponto estaria aqui. Ou seja, a parte branca
do objeto ficaria voltada para baixo, né? Então, estaria aqui sim o nosso desenho, a nossa imagem nesse espelho da esquerda. Beleza? E ainda tem mais uma outra imagem aqui, porque essa imagem da esquerda e essa imagem da direita vão servir como objeto para os espelhos. Então vai ter uma formação de imagem bem aqui, beleza? Você deve ter se lembrar disso, dessa aula de teoria, lá na nossa plataforma da Fábrica D tem uma aula de teoria que explica muito bem isso, a formação de imagens em espelho planos, quando eles estão dispostos entre si, ou melhor, até ortogonais entre si, que é uma maneira bem simples de a gente verificar isso, beleza? Então, vou pegar aqui mais uma retinha, colocar aqui para você, ó. Se a gente pegar esse pontinho aqui, por exemplo, esse pontinho aqui que agora é da imagem, né, e vai formar a imagem da imagem, a gente vai ter o seguinte, tracei a reta perpendicular ao plano do espelho, está aqui o pontinho. Veja que esse pontinho aqui, correspondente à parte preta da imagem, vai formar uma imagem, ou seja, a imagem da imagem, que a parte preta vai estar voltada para cá. Então, ó, parte preta voltada para cá e a continuação da esfera. Eu sei que o meu desenhozinho pode estar ficando um pouquinho feio, mas daqui a pouco vai melhorar porque eu tenho uma surpresa para você. E a mesma coisa a gente pode fazer com essa parte branca aqui, ó. Essa parte branca seria esse pontinho aqui. Se eu tracejo para cá, ele vai estar bem aqui. Lembrando que essas distâncias aqui perpendiculares ao plano do espelho tem que ser sempre iguais, tá bom, gente? Toma cuidado com isso. Então tá aqui, continuação da esfera, da segunda esfera, e a parte preta para cá, já que a parte branca equivalente está na direita. Você poderia fazer esse raciocínio com essa imagem daqui da esquerda também, tá, gente? Não tem problema nenhum, daria o mesmo resultado. Como eu disse, a imagem pode ter ficado um pouquinho chatinha de visualizar, né? A gente precisa fazer isso aqui bem direitinho, em réguas e tal. Então eu tenho um presentinho para você, que é o seguinte. Já que a gente conseguiu formar todas as imagens dispostas nesse espelho aqui plano, nessa configuração de espelhos planos, o próximo é esse slide aqui que eu tenho para você, com as imagens bem bonitinhas. Então, essas são as 3 imagens que a gente forma nesse arranjo de 2 espelhos planos ortogonais entre si, beleza? A questão não acabou, vamos continuar agora dando destaque para o nosso espelho côncavo. No espelho côncavo, nós temos ali os 2 pontos notáveis, o foco e o centro de curvatura. Como é que a gente conjuga a imagem quando nós temos essa disposição aqui? De acordo com o enunciado, o objeto ele está além do centro e além do foco. Tá? Isso aqui, essa descrição está no enunciado. Então, eu preciso de 2 raios notáveis, 2 raios principais, apenas para a gente já visualizar onde vai estar a imagem, onde vai estar a sua conjugação. Então, eu vou pegar um dos raios notáveis, o que eu mais gosto é esse aqui, o raio que incide paralelamente ao eixo óptico e ele reflete passando pelo foco, pelo ponto do foco, tá bom? Então, esse é um dos raios. O outro raio, um dos outros raios, que eu gosto também, é esse aqui. É aquele que incide sobre o vértice e reflete com um ângulo igual, né? Aquele ângulozinho que é sempre igual, o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, beleza? Então, com esses 2 raios, a gente já sabe que a imagem vai estar aqui, bem onde os 2 raios se encontram. Então, olha lá a imagem sendo formada, olha que maneiro, né? A imagem está sendo formada bem aqui. Perceba que o ponto que nós pegamos é aquele ponto daqui de cima, o ponto superior da esfera daqui de cima, beleza? Então, esse pontinho aqui, ele funciona como se fosse uma fonte luminosa que irradia, né, que joga luz para todos os lados, e a gente só pegamos 2 raios, perdão. Esse raio aqui, que vai incidir paralelamente ao eixo óptico, reflete sobre o foco, e o outro que incide no vértice e reflete com o mesmo ângulo de incidência, beleza? Mas lembre-se que tem raios para todos os lados. Esse objeto ele acaba funcionando como se fosse uma fonte. Ele não é uma fonte, gente. É claro que está chegando raios nele, vai incidir, vai refletir nele e tal, mas a gente acaba, por simplicidade, considerando esse objeto como se fosse uma outra fonte luminosa, porque ele acaba refletindo esses raios, beleza? Então, com isso, a gente tem a formação de imagem. Como a gente pegou o ponto aqui superior, o ponto superior da imagem acaba sendo refletido, acaba conjugando uma imagem dessa maneira. Perceba que essa imagem ela é invertida, né, em relação ao objeto.
e por ser invertida vai ser real. Mas daqui a pouco a gente classifica a imagem. Por enquanto o que nos importa é saber como é que a imagem vai estar sendo conjugada para depois a gente comparar com as alternativas. Então, por último, a gente vai fazer agora, dar um destaque na lente convergente. Então, na lente convergente, os pontos principais são ali o foco, o antiprincipal. Né? Tem uma galera aí, uns autores que botam foco objeto, foco imagem, enfim, são dois focos e dois pontos antiprincipais. Aqui eu vou me utilizar de novo de dois raios principais. O primeiro é o raio que incide sobre a lente convergente paralelamente ao eixo óptico e refrata passando pelo foco, muito semelhante ao que acontece aqui no sistema óptico do espelho. E o outro raio que eu vou pegar é aquele que incide sobre o centrozinho aqui da lente e vai passar direto sem sofrer nenhum desvio. É um dos outros raios notáveis, um dos raios principais lá na parte de lentes que você deve ter aprendido também. E o encontro desses dois raios vai formar uma imagem. Mais uma vez, nós pegamos o pontinho superior da esfera aqui em cima, então esse pontinho superior tem que estar aqui no encontro desses dois raios, o que nos faz perceber que a imagem também ficará invertida. E por ser invertida vai ser real. Né? Lembre-se que esse par real invertida e também virtual direita funciona sempre quando a gente tiver um sistema óptico simples, tá bom? Então, a gente já tem aí todas as imagens, 1, 2, 3, 4 aqui, 5 aqui, agora basta a gente comparar, voltar para lá. Antes, eu quero apenas classificar essas imagens aqui com vocês, que eu acho que vale a pena. Veja que a imagem, por ser invertida, ela vai ser real também, né? Real, invertida, e nesse caso, está sendo menor do que o objeto. E aqui, no caso da lente, também vai ser real, invertida, né? E menor. Não à toa, quando a gente está estudando lá na parte da teoria e depois junta todas as informações, compara espelho com lente, com espelho plano e tal, quando a gente percebe a comparação entre o espelho côncavo e a lente convergente, a gente vê que é como se fosse, entre aspas, muito simplificadamente falando, como se fosse um análogo do outro. Não à toa, veja que nas condições semelhantes, melhor dizendo, a gente vai ter a formação de imagens iguais, com as mesmas propriedades, real, invertida e menor. Beleza? E como eu sou muito bonzinho, eu volto para a questão já com todas as imagens conjugadas, nos arranjos 1, 2 e 3 respectivamente. Você vai perceber, bateu o olho, pausou o vídeo, olhou, beleza? Você vai perceber que a letra D é a única imagem que não pode ser conjugada nesses três arranjos. Alright. Sigamos, meus amores. Vamos que vamos. Número 2, questão do M. Nessa questão, nós temos um arranjo aí muito complexo, um grande sistema óptico composto aí de lentes, espelhos e um monte de lente, na verdade, né? E tem uma tela de projeção, enfim, vamos ver o que ele vai falar. A figura acima apresenta um desenho esquemático de um projetor de imagens, onde A é um espelho, então está aqui o espelho no A, e B e C são lentes. Olha aí as lentes B e C. Com relação aos elementos do aparelho e à imagem formada, pode-se afirmar que, infelizmente, é aquele tipo de questão que você vai analisar alternativa por alternativa e tentar verificar qual é a verdadeira. Então, começando pela letra A, ele diz o seguinte: o espelho convexo A, que é a primeira imagem aqui, colocado atrás da lâmpada, tem por finalidade aumentar a intensidade da luz que incide no objeto. Bom, gente, primeira coisa, que isso aqui não é convexo, né? Já começa por aí. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, ó, letra A. Na letra A, primeira coisa é que isso aí é um espelho côncavo, né? Então, ó, espelho côncavo. Ele já errou ao dizer que é convexo, beleza? Então, isso aqui não é convexo, isso é um espelho côncavo facilmente percebido pela parte aqui fosca e pela parte que reflete a luz, tá bom? Então, isso é bem visível aqui na figura, não é convexo. Letra B, vamos verificar a letra B. O filamento da lâmpada deve situar-se no plano focal do espelho A, para que sua imagem real se forme nesse mesmo plano. Olha só, vou te dar o bizu. A gente tem aqui o espelho côncavo, beleza? Parte fusca, na direita a parte que é espelhada. Aqui eu vou desenhar o eixo
ótico principal, ponto do foco e o ponto do centro de curvatura. Quando o objeto é posto em cima, né, vou botar aqui um objeto, a gente sempre representa com uma setinha, né, para simplificar as ideias. Então o objeto está aqui, O de objeto. A imagem vai estar conjugada exatamente em cima do centro também. Né? Aquele tipo de imagem que vai ser real, deixa eu botar aqui, que vai ser real, vou até jogar mais para cima, melhorar, vai ser real, por ser real invertida nesse sistema óptico simples, então invertida, e igual, quando eu digo igual é o mesmo tamanho, tá gente? Não é que é igualzinho, não, é do mesmo tamanho. Então essas características só vão acontecer na formação de imagem de espelho côncavo quando o objeto estiver posicionado sobre o centro. E quando ele diz aí na letra B que o filamento deve situar-se no plano focal, ou seja, aqui, ó, basicamente em cima do foco, tá errado então, né? Para formar a imagem real, blá, 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 e continua aí a explicação. Não, o objeto deve estar posicionado sobre o centro C de curvatura, para que essa imagem aqui tenha essas características. Então, a letra B está fora também, beleza? Vamos olhar a letra C? A letra B está fora, vamos olhar a letra C. A imagem projetada na tela é virtual, invertida e maior. Bom, gente, aqui eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês, que a gente pode explorar mais na parte de teoria. Mas é o seguinte, muitos gabaritos dessa questão aqui do IME, se você procurar na internet, vão dizer que essa alternativa C está falsa, porque, e aí vem a alegação, vem um gabarito que essas questões vão te falar, que apenas imagens reais podem ser projetadas, né? Podem ser projetadas. Eu não gosto muito dessa definição, gente, porque ela dá a entender que você só vai conseguir observar imagens reais se ela for projetada. E isso não é verdade. Isso é falso. Você pode sim observar uma imagem real sem que ela esteja posicionada, sem que ela esteja projetada em um anteparo. Você não precisa de uma tela de projeção, de um anteparo para poder visualizar uma imagem real. Isso é balela, beleza? E a gente consegue provar isso através de experimentos caseiros, inclusive, e através de teoria mesmo, tá? E você encontra isso também na plataforma do Fábrica D. Só que, então eu não gosto muito dessa afirmação, desse gabarito oficial que muitas plataformas de internet vão te oferecer. O que, na verdade, refuta essa ideia aqui é que, na verdade, se os raios luminosos originados aqui do ponto objeto, que no caso seria essa lâmpadazinha, o filamento da lâmpada, se efetivamente eles se interceptarem num ponto após sofrer um efeito da lente, então ó, vai para cá, sofreu o efeito da lente, sofreu o efeito da lente C aqui também, e eles vão se interceptar aqui e aqui na tela da projeção, né? Então, se eles se interceptarem após sofrer os efeitos aqui da lente, do espelho, enfim, do sistema óptico, então vai existir uma imagem real. Então, a parte virtual aqui da alternativa é que está errada, né? É porque a imagem ela é real, e isso, vou até sublinhar aqui o real, né? E isso é que faz com que a alternativa C esteja errada, beleza? É aquela velha história de que imagem real é formada, né? Ó, formada pelo cruzamento, então vou botar aqui, ó, pelo cruzamento efetivo dos raios, beleza? Melhorar aqui, dos raios. É definição formal de imagem real, tá, gente? O que é uma imagem real? Quando é formada pelo cruzamento efetivo dos raios. Em contrapartida, virtual é formada pelo prolongamento desses raios, tá bom? Bora para a letra D, então? Letra D, vamos fazer aqui, ó, letra D. O que a letra D diz pra gente? A lente delgada C é convergente de borda delgada
possuindo índice de refração menor que o meio. Está errado isso aqui, o menor. Por quê? É o seguinte, a gente vai ter aqui, ó, convergente. O que é necessário para que uma lente seja classificada como convergente? A gente tem aqui o esboço de uma lente no seu formato convergente, mas para que isso aconteça, o índice de refração dessa lente, N índice L, tem que ser maior do que o índice de refração do meio ao qual ela está. Além disso, ainda tem uma relação ali dos raios de curvatura, mas isso aqui não é necessário para essa questão, tá? Então, um exemplo bem basicão é essa lente ser formada de acrílico e ela está imersa no ar. O índice de refração da lente é maior do que o do meio nesse caso. Isso vai fazer com que os raios, deixa eu desenhar aqui os raios, pegar uma corzinha maneira aqui, pronto. Isso vai fazer com que os raios que incidam sobre essa lente, eles convirjam para um ponto quando sofrem o efeito da refração, beleza? Então, eles convergem aqui para um ponto. Caso essa relação fosse contrária, aí o comportamento dessa lente passaria a ser divergente. O que isso significa? Que os raios, ao invés de convergir depois da refração, eles divergiriam de um ponto, beleza? Então, na verdade, a refração, o índice de refração da lente tem que ser maior que o meio, o que invalida a letra D. Então, só sobra a letra E como sendo o nosso gabarito por eliminação. Mas vamos ver o porquê que ela está correta? As lentes plano-convexas B, que seria essa aqui, então, lentes convexas B, poderiam ser substituídas por lentes de Fresnel menos espessas, mais leves, proporcionando menor perda da energia luminosa. Infelizmente, é com muito pesar que lentes de Fresnel não são muito bem, digamos assim, exploradas, né, no ensino médio, no vestibular. Mas as lentes de Fresnel são exatamente, ou melhor dizendo, a gente pega esse tipo de lente aqui, né, que seria nesse formato, e a gente dá um recorte nela. Ela fica mais ou menos com essa cara aqui, ó. Então, ó, pá, 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 pá. A gente faz uns recortes, corta ela, a indústria faz isso, tá? De maneira que ela fique menos espessa, mais fininha, mais leve, porque você tirou pedaços volumétricos dela, e com isso ela consegue ainda mandar mais luz. O efeito desse recorte, né, feito muito nas indústrias aí, é que você faz com que ela seja mais fina e também consiga refletir mais luz, consiga mandar mais luz para onde você queira, ó, mais luz. Né? Muito utilizada para concentrar raios de luz também, fazer o processo de colimar a luz, né? Muito utilizada em faróis e também faróis automóveis e costeiros, inclusive, tá bom? Mas enfim, essa é a aplicação que você precisa saber de lente de Fresnel, é o que está exatamente na letra E, que com isso ela consegue ficar menos espessa, mais leve, e você tem menor perda de energia luminosa, porque elas vão concentrar tudo num raio só, beleza? Então, gabarito letra E, sigamos adiante, meus amores. Próxima questão, ITA 2009, olha o que ela diz. Um espelho esférico convexo reflete uma imagem equivalente a 3/4 da altura de um objeto. Então, ó, 3/4 da altura de um objeto e o espelho é convexo. Dele situado a uma distância P1. Então, para que essa imagem seja refletida com apenas 1/4 de sua altura, o objeto deverá se situar a uma distância P2 do espelho dada por... Então, uma questão literal, onde ele quer que você ache a relação entre P2 e P1, que são as distâncias aí do objeto, em relação ao vértice do espelho, beleza? E o espelho é convexo. Para essa questão, a gente vai se utilizar de duas equações. A primeira, aumento linear, onde a gente vai utilizar essa relação aqui. Aumento linear é igual a menos P' sobre P. P', lembra vocês, né? Que seria a distância da imagem ao vértice do espelho, e P é a distância do objeto ao vértice do espelho. A outra equação que a gente vai utilizar é a equação de Gauss. Mas antes, eu quero que vocês notem um pequeno detalhe. A gente vai precisar da informação de P', porque ele vai aparecer na outra equação de Gauss. Então a gente meio que vai formar um sisteminha. É sempre assim, né? A gente está acostumado a formar um sisteminha e torná-lo possível, determinado e resolver a questão. Então eu vou colocar aqui menos AP e a gente vai guardar essa informação. Então, guardou essa informação. E agora a próxima equação que a gente vai utilizar, então vou botar aqui, ó, ponto, vírgula, próxima equação é da equação de Gauss. F igual a P vezes P'
dividido por P mais P', né? Se você está acostumado a escrever 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', fica à vontade, vai dar no mesmo. Veja que com essa informação aqui de P', a gente vai poder jogar essa informação agora aqui, no lugar de P', e encontrar uma nova solução para isso, beleza? Então, setinha para lá, setinha para cá, vamos dar continuidade, a gente vai encontrar o seguinte: F'zinho, que é a distância focal, vai ser igual a P vezes menos AP. Perceba que eu troquei o P', o valor de P', por menos AP. Tudo isso dividido por P mais, aí olha agora o cuidado na matemática, entre parênteses, menos AP, beleza? Quando você for fazer toda essa continha aqui, você vai encontrar o seguinte, tá? Eu vou pular algumas etapas aqui para eu economizar espaço na minha lousa. Mas a ideia é que você encontre o valor de P em função de A e de F, beleza? Então você vai encontrar o seguinte valor: A menos 1 vezes F'zinho, que é a distância focal, dividido por A, que é o aumento linear transversal, né? O quanto aumentou ou diminuiu a imagem em relação ao objeto. É o significado de A, ou azão, beleza? Só que agora, com essa informaçãozinha aqui, você vai analisar os dois casos propostos pelo enunciado, onde a imagem fica com 3/4 da altura do objeto e depois com 1/4 da altura. Veja que essa informação está relacionada ao valor de azão. E a distância ali focal, ela vai ser uma incógnita que não vai ser relevante para a resolução do problema, já que você vai comparar P1 com P2. Vamos ver o que eu estou falando de uma maneira bem mais clara? Então, guardada essa informação, o que você vai fazer agora? Você vai utilizá-la para descobrir o valor de P1, que é o primeiro caso, né? E depois o P2, que é o segundo caso. Então, no P1, você vai ter o seguinte, ó, entre parênteses. Ele fala que é 3/4 da altura de um objeto. Então, o A é 3/4. 3/4, aí continua com a fórmula, né, que a gente achou. Menos 1 vezes a distância focal dividido por 3/4. Simples assim. Esse valor você vai encontrar ali como sendo menos F'zinho dividido por 3. Guarda essa informação, gente. Agora o que você vai fazer? Para P2. P2 vai ser igual. Agora na segunda situação ele diz que é 1/4 da altura. Então 1 sobre 4 menos 1, fecha parênteses, dividido por 1/4, né? Então 1/4. Isso vai ser igual menos 3F'zinho. Então, em posse de P1 e em posse do valor de P2, agora você já pode fazer a relação entre eles. A menor maneira de você fazer uma relação é a divisão. Então, P1 dividido por P2. Beleza? P1 dividido por P2 vai ser o seguinte: menos F'zinho dividido por 3. Isso é igual a... Perdão, isso vai ficar dividido por menos 3F. Esse resultado aqui, repetindo o primeiro, multiplicando pelo inverso do segundo e saindo com sinal negativo, você vai encontrar como sendo de 1/9. O que isso significa? Logo, P2 é igual a 9P1. Eis o nosso gabarito que vai ser encontrado na letra A de amor. Olha que maravilha, gente. Então, simplesmente a gente se utilizou de duas equações e isso é muito comum no método analítico da geometria, da ótica geométrica, tá? Você se utiliza dessa primeira equação, que é o aumento linear transversal, e também da equação de Gauss, que está aqui, beleza? Próxima questão, então, da SpaceX, vamos lá. Uma jovem, para fazer sua maquiagem, comprou um espelho esférico de Gauss. Ela observou que quando seu rosto está a 30 centímetros do espelho, então ele já está te dando a informação do P, que é a distância do objeto até o vértice do espelho, a sua imagem é direita e 3 vezes maior. Olha que interessante, né? 3 vezes maior do que o tamanho do rosto, ou seja, do objeto. Essa informação aqui é de extrema valia para a gente já interpretar muita coisa. Daqui a pouco eu vou escrever. Ele quer saber o tipo de espelho comprado pela jovem e o seu raio de curvatura. Essa questão você já consegue responder parcialmente só com essas informações aqui no primeiro parágrafo do enunciado. Porque quando ele diz que a imagem é 3 vezes maior,
O que ele está te falando é o seguinte, que o tamanho do A, o valor do aumento linear transversal é mais 3. Sabe o que isso significa? Vou destacar aqui para você. Isso significa que essa imagem ela é direita, só que isso já estava até escrito no enunciado, aqui a direita. Ela tem que ser, por ser direita, virtual nesse sistema óptico simples e, cara, maior, né? Também já está falando aí 3 vezes maior. Só que esse tipo de imagem aqui, direita, virtual e maior, só pode ser formado num espelho côncavo. Olha aí a resposta, né? E aí ficaria apenas faltando calcular ali o raio de curvatura. Para isso você tem que calcular a distância focal. E para você calcular a distância focal, você precisa da equação de Gauss. E como que a gente vai fazer isso? Bom, mais uma vez, a gente vai se dispor de 2 equações. A primeira é o aumento linear, então A menos P' sobre P. E aqui eu estou trabalhando com P' e P, gente, porque não tem informação de I, né? Porque isso aqui também poderia ser escrito como I sobre O. I o tamanho da imagem, O o tamanho do objeto. Mas eu não tenho essas informações. Então, vamos apagar, deletar. E depois nós vamos trabalhar com F igual a P vezes P' dividido por P mais P', beleza? Mais uma vez, repito, a gente vai trabalhar sempre com essas 2 equações aqui para resultar e achar o que ele quer. Cara, essa imagem aqui também é aquela imagem que é o seguinte, ó, se a gente tem um espelho côncavo, né? Deixa eu botar aqui, ó, um esboço, um espelho côncavo, então nós teríamos aqui essa parte fosca, aqui o eixo óptico, né, o eixo óptico principal, um objeto estaria entre o vértice e o foco, aqui estaria o centro, esse objeto estaria entre o vértice e o foco, conjugando assim uma imagem virtual, ou seja, atrás do espelho, né, toda aquela coisa lá. Somente essa imagem, nessa configuração aqui, é que a imagem seria direita, virtual e maior, aquele espelho de aumento, né, que os dentistas, por exemplo, utilizam, espelho de maquiagem, que é o que está aqui. Então, só por essa informação também da maquiagem, se você lembrou da teoria, dos exemplos que nós, professores de física, damos para vocês, tá lá na plataforma do FabriCAD também. Se você lembrava disso, cara, você já matava a questão ali parcialmente, pelo menos, tá? Voltando aqui à nossa problemática mais matemática, a gente vai ter o seguinte, o valor de A nós temos, então é 3. Isso vai ser igual a menos P', nós não sabemos, dividido por P, que é 30 centímetros. Vou deixar em centímetros mesmo, porque olha as alternativas em centímetro, né? Então deixa em centímetro. Isso vai ficar como sendo P' igual a menos 90 centímetros. Ah, menos 90 centímetros o valor de P', então agora eu já vou jogar aqui na distância focal, porque eu tenho P e tenho P', né, João? Tem. Então, vamos lá. A gente vai ter o seguinte, F, distância focal, igual a P, que é 30, vezes menos 90, dividido por 30, mais, entre parênteses, menos, isso vai ser igual a 45 centímetros. E aqui fica provado que o espelho de fato é côncavo, porque o foco é positivo, né? Se eu lembro a vocês que o foco positivo, isso significa que o espelho é côncavo, beleza? Mas ele quer saber o raio. Ah, Johnny, o raio é igual a 2 vezes o foco. Acabou a questão. Acabou a questão mesmo. Raio igual a 2 vezes a distância focal. Isso vai ser igual a 2 vezes 45 centímetros, que resulta sempre em 90 centímetros. Então, o que nos leva ao gabarito de letra A, que é côncavo, e o raio tem que ser maior do que 60, a gente calculou e achou como sendo 90. Próxima questão do ITA, ela diz o seguinte, 2 espelhos esféricos interdistantes de 50 centímetros, um côncavo é 1 e o outro convexo é 2, são dispostos coaxialmente, tendo a mesma distância focal de 16 centímetros. Disposto coaxialmente, eles vão compartilhar ali do mesmo eixo óptico principal. E a distância focal para os dois é a mesma, 16 centímetros, de acordo com o enunciado. Uma vela é colocada diante dos espelhos perpendicularmente ao eixo principal, de modo que suas primeiras imagens conjugadas por E1 e E2 tenham o mesmo tamanho. Assinale a opção com as respectivas distâncias em centímetros da vela dos espelhos E1 e E2. Vou me utilizar da tecnologia e fazer o esquemazinho. Então está aqui o espelho E1 côncavo,
facilmente percebido pela figura e a parte fusca e a parte refletora. E o espelho E2 convexo, também facilmente percebido pela parte fusca aqui, o rabisquinho, o cabelinho, né, o pentelinho, e a parte aqui refletora voltada para a vela. Uma informação que o enunciado não nos deu é a distância do objeto até o vértice de cada um dos espelhos. Isso a gente vai escrever, né, gente? Então, vamos lá. A distância aqui do objeto, que no caso é a vela, até o vértice do espelho E1, que é o espelho côncavo, chamarei de P1. Beleza? P1 para fazer referência ao espelho E1. E a distância da vela até o vértice do espelho E2, eu vou chamar de P2. Só que, gente, ele falou que os dois espelhos estão a uma distância de 50 centímetros um do outro. Então, esse P2 aqui, a gente pode até reescrevê-lo como sendo 50, que seria o valor da distância entre cada um dos espelhos, subtraído do segmento P1, ou do segmento que equivale à distância P1, melhor dizendo. Então, P2 é igual a 50 menos P1. Peguei 50, subtraí dessa distância aqui, desse segmento relacionado à distância P1. Beleza? Isso vai ser importante. E mais uma vez, nós vamos se utilizar aqui das duas equações, que é o A igual a menos P' dividido por P e F'zinho como sendo o produto de P' dividido por P mais P'. No entanto, agora eu vou te dar uma rataria, né? Você tem essas duas equaçõezinhas aqui que você guarda no seu coração de apaixonado. Só que com essas duas equações, a gente acaba ganhando uma terceira, que pode ser muito vantajosa em termos de questões difíceis, em termos de você ganhar tempo, que é essa aqui. O aumento linear transversal sendo igual à distância focal, F'zinho, dividido por F'zinho menos P. Da onde isso sai, Johnny? Bom, se você assistiu às nossas aulinhas lá no Fábrica D, você já deve ter percebido que existe assim essa equação e ela é uma grande equação de bolso. É importante você que está aí se preparando para IME, ITA, AFA, EFON, esses vestibulares mais sérios, mais complexos, né? É importante você sim saber essa equação aí nova, tá? Ela sai dessas duas aqui. Simplesmente você isola ali uma das variáveis, joga na outra, é uma substituição de uma equação na outra e você vai resultar nessa. A demonstração fica para uma outra hora. Então, é importante você saber dela, tá bom? Você que está se preparando para IME e ITA, é importante saber. Assim, para termos de Enem, UERJ e outros vestibulares que não sejam militares, não é tão importante assim, né? No meu pensamento. Mas sabendo dessa informação aqui, olha como é que ela pode ser vantajosa e fazer você ganhar tempo. Quando eu for reescrever essa equação para E1, ou seja, eu quero saber o aumento de E1, eu vou fazer o seguinte, A1 igual a distância focal F1 dividido por F1 menos P1. Entende o que eu quero dizer? E agora eu vou reescrever isso aqui como sendo F1 16, ele falou que é 16 centímetros, dividido por 16 menos P1. Aí você vai guardar essa informação na nuvem, ó, guardou na nuvem, beleza? Porque agora você vai verificar o aumento para o espelho 2. O aumento para o espelho 2, ou seja, A2, que vai ser F2 dividido por F2 menos P2. Só que F2 e F1 são os mesmos. Ele diz que a distância focal é de 16 centímetros para ambos. Então, você vai reescrever isso aqui como sendo 16 dividido por 16 menos P2. Mas quem é P2? 50 menos P1. Então, você vai botar menos, que é da equação. Isso aqui, esse menos é da fórmula. Menos, entre parênteses, 50 menos P1. Só tem mais um detalhezinho aqui. Esse 16 para o F2 tem que ser negativo, porque a gente está falando de um espelho convexo. E o espelho convexo tem um foco negativo. Então, agora sim, reescrevendo tudo isso aqui, você vai encontrar o A2 como sendo 16 dividido por 66 menos P1.
Perceba que tanto A1 quanto A2 estão escritos em funções de P1, e isso vai nos ajudar a encontrar a resposta. Só que agora vem mais uma informação importante antes de a gente encontrar a resposta de fato. Essa informação que é super relevante é quando ele diz que o tamanho da imagem, das duas imagens, serão iguais. As duas imagens terão o mesmo tamanho. Só que isso só pode acontecer de uma maneira, só há uma possibilidade disso acontecer. Para que isso aconteça, o espelho E2, que é um espelho convexo, e espelho convexo só conjuga a imagem virtual direita e menor, então isso significa que ele vai conjugar uma imagem por aqui mais ou menos, digamos assim. Veja que ela é menorzinha, né, em relação ao objeto. Virtual direita e menor, lembro isso a vocês. Vou até escrever aqui, virtual, direita e menor, né? É a famigerada vida de merda. Recurso mnemônico aí para você, né? Então, virtual, direita e menor. Então, a imagem conjugada pelo espelho E1 tem que ser menorzinha também, né? Tem que ser menorzinha. Isso vai acontecer mais ou menos por aqui, Então, vai ficar aqui essa imagenzinha, menorzinha em relação ao objeto, e ela vai ter que ser real e invertida. Então, vou puxar aqui, essa imagem, ela vai ser real, invertida e menor. E por isso acontecer, por essa imagem conjugada pelo espelho E1 ser invertida e real, então isso significa que o seu aumento terá que ser negativo. Então, para finalizar a nossa questão, a gente vai reescrever o seguinte: menos A1 tem que ser igual a A2. Essa informação era a parte mais importante, diria eu, da questão. Muita gente não conseguiu interpretar isso aqui corretamente, porque se esqueceu que essa imagem no espelho E1 ela ficaria invertida, né? Invertida. Então, por isso, isso implica no sinal negativo para o aumento linear 1. Menos A1 tem que ser igual a A2, porque aqui está invertida e aqui ela está direita, beleza? Com isso, você vai ter a seguinte informação. Agora você vai pegar o valor de menos A1, que é menos 16, dividido por 16 menos P1, e igualar a 16 dividido por 66 menos P1. Aí você vai cancelar aqui, vai simplificar aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar 1, e toda essa simplificação vai te levar ao seguinte resultado: P1 igual a 41 centímetros. Logo, você encontra o valor de P2, já que P2 é 50 menos P1, ou seja, 50 menos 41, que vai dar 9 centímetros, o que te leva ao gabarito de letra B de Buela. Você poderia ter pensado também que esse A1 e esse A2 podem ser iguais em módulo. Só que lembre-se que se você colocasse o módulo aqui em A1 e A2, você teria que fazer essa igualdade nos aumentos, levando em conta, no primeiro momento, o sinal negativo ou depois o sinal positivo. E no sinal positivo você chegaria a uma resolução absurda. Você perceberia que não daria para resolver, tá? Então você colocaria o sinal negativo e aí chegaria a essa mesma resposta, tá? Então você poderia sim pensar pelo módulo. O módulo de A1 seria igual ao módulo de A2. Tranquilo? Sigamos adiante então. Questão 6 EPICAR, ela diz: um objeto pontual luminoso que oscila verticalmente em movimento harmônico simples, MHS, cuja equação da posição é y igual a A cosseno ômega t. Esse A significa o valor da amplitude. O cosseno ômega t, o argumento ômega t, te dá informação sobre a frequência angular desse movimento, desse MHS. É disposto paralelamente a um espelho esférico gaussiano côncavo, então, côncavo é de raio de curvatura igual a 8 azão e uma distância de 3 azão desse espelho. Então, já te deu o raio e te deu o P, o valor de P. Isso está lá na figura 1, então a figura 1 está aqui embaixo. Um observador visualiza a imagem desse objeto conjugada pelo espelho e mede a amplitude A1 e a frequência de oscilação do movimento dessa imagem.
Trocando-se apenas o espelho por uma lente esférica convergente delgada, L, de distância focal Azão, e índice de refração n igual a 2, o mesmo observador visualiza uma imagem projetada do objeto oscilante e mede a amplitude A2 e a frequência do movimento da imagem. Considere que o eixo óptico dos dispositivos usados passe pelo ponto de equilíbrio estável do corpo, que oscila, e que as observações foram realizadas em um meio perfeitamente transparente e homogêneo de índice de refração igual a 1. Então, essas informações de índice de refração, esse segundo parágrafo aqui é só para deixar a questão assim válida, digamos assim, e não ter nenhum erro conceitual. Mas você não vai utilizar muitas dessas informações de índice de refração, por exemplo, na resolução propriamente dita. Nessas condições, a razão entre as amplitudes A2 e A1, ou seja, A2 dividido por A1, que é o que ele quer, de oscilação das imagens conjugadas pela lente e pelo espelho vai ser de quanto? Então, a primeira coisa que a gente pode aqui rapidamente observar para o espelho é a distância focal. Então, ó, para o espelho, a gente encontra a distância focal sendo FE. Então, Fzinho, índice é a distância focal do espelho. Isso será igual ao raio dividido por 2. O raio ele falou, 8A. Então, ó, igual 8Azão dividido por 2. A distância focal é de 4Azão, beleza? Essa informação você vai guardar na nuvem. Daqui a pouco a gente reutiliza essa informação. Quero de novo falar para vocês o seguinte. Mais uma vez, a gente pode se utilizar das equações, né? A igual a I sobre O. A igual a I sobre O. Veja que agora a gente não vai precisar das informações de P', menos P' sobre P. A gente vai se utilizar do tamanho da imagem, do tamanho do objeto. Aí você está se perguntando por que, Johnny? Porque a gente está falando de uma frequência aqui do objeto, do ponto luminoso aqui, onde ele vai oscilar até uma posição mais A. Deixa eu melhorar isso. Ele vai até uma posição mais A e até uma posição de menos A. Isso a gente pode reinterpretar como sendo o tamanho, né, do objeto, que vai, claro, conjugar uma imagem com um certo tamanho também. Então, a gente pode até igualar essa equação I sobre O como sendo o seguinte: I vai representar A, e aí eu vou botar aqui A asterisco, você já vai entender o que significa esse A asterisco, A dividido por Azão. Veja que Azão vai representar, então, se a gente chamar tudo isso aqui de Azão em módulo, ele vai representar o tamanho do objeto. Ele vai de um ponto até o outro, passando pelo ponto de equilíbrio estável. Então, isso tudo aqui representaria o tamanho do objeto. Eu estou chamando de Azão. E Azão asterisco vai representar o tamanho da imagem, né? E o asterisco é para fazer referência ao espelho ou a lente que eu vou chamar de índice Lzinho. Né? É porque a gente vai fazer duas contas que são semelhantes, mas usando as informações do espelho, então e usando as informações depois da lente Lzinho. Beleza? Por isso que eu estou fazendo menção a esse asterisco. Só que aqui também vai ser vantajoso nós se utilizarmos daquela equação que nos diz que Azão é igual a Fzinho dividido por Fzinho menos P. Tranquilo? Porque ele também fala ali o valor de P. Ó, distância 3A, distância focal A. Então, ele está te dando ali um bizu para você se utilizar dessa equação. Só que o Azão ele não pode ser reescrito como sendo I sobre O. E I sobre O não está sendo A asterisco dividido por Azão. Então, se a gente começar a reescrever isso aqui como sendo para o caso do espelho, né? Para o caso do espelho. Então, vamos lá. Para o caso do espelho, a gente vai poder reescrever isso como sendo A dividido por A, o tamanho do objeto, igual a distância focal do espelho, dividido pela distância focal do espelho, menos a distância do objeto até o vértice do espelho, que também está no enunciado. Entendeu qual é a jogada? Isso vai ser igual, então, a 4A dividido por 4A menos 3A. Esse resultado
vai nos informar o valor de 4A. Aí você está se perguntando, peraí, não entendi, João, 4A? Aqui tem 4A no numerador. Dividido por 4A menos 3A vai dar 1A. 4A dividido por 1A vai dar 4. De onde saiu esse A? Esse A é justamente esse aqui no denominador da equação que a gente encontrou, tá bom? Esse A não é o valor de 4A, de 3A, que está multiplicando ali o 4 e o 3. É esse aqui no denominador. E da onde que ele saiu? Dessa interpretação que nós demos do tamanho da imagem e do tamanho do objeto. Toma cuidado com isso, gente. Beleza. Agora, vamos utilizar as mesmas informações dessa equação primordial aqui, mas agora para o caso da lente. Então, vou botar aqui uma setinha para baixo, onde a gente vai analisar as características da lente, L. Então, mais uma vez, nós vamos ter Azão Lzinho dividido por Azão, tamanho do objeto. Isso vai ser igual a distância focal, mas agora da lente, dividido pela distância focal da lente, menos o P. O P, que é a distância do objeto até ali o vértice da lente. Isso vai ser igual, então, a Azão, está no enunciado, o valor, Azão, dividido por Azão, menos 3Azão. Isso vai resultar em menos meio de Azão. E, mais uma vez, esse Azão aqui, ele não saiu dessa conta, dessa razão. É esse Azão aqui, tá bom? Então, ó, trazer aqui mais uma vez o tracejado para te informar de onde está saindo esse Azão. Tenha isso em mente. E agora, se você entendeu todas essas contas, o finalzinho dessa questão vai ficar moleza. Porque ele quer, vou até fazer aqui, ó, no finalzinho, ele quer fazer um quadradinho aqui no final. Ele quer a conta final, a razão entre Azão Lzinho dividido por Azão do espelho. Como que vai ficar essa conta, gente? Muito tranquilo, né? Ele vai aqui é menos meio, ou melhor, menos 1A sobre 2 dividido por 4Azão. Beleza? Essa conta vai dar, então, vou botar aqui, ó, menos 1 sobre 8. O que nos leva ao gabarito da letra A. Aí você está se perguntando, pô, João, e esse sinal de menos? Ah, gente, esse sinal de menos aqui é que, mais uma vez, nós vamos ter, né, que nem na questão anterior, nós vamos ter a interpretação de uma imagem sendo virtual, direita e maior, enquanto a outra vai ser real, invertida e menor. No caso do espelho, nós vamos ter uma imagem que vai ser virtual, direita e maior, né? Ela vai estar localizada aqui, ó, virtual, direita e maior. Agora, no caso, então vou botar até aqui, ó, VI de virtual. Agora, no caso da lente convergente, a gente vai ter a conjugação de uma imagem que é real. Então, o objeto está aqui e ela vai estar mais ou menos aqui, ó, do outro lado, né? Que é uma lente, está mais ou menos aqui. E esse objeto vai ser real, ou seja, invertido. E por ser invertido, aí entra em jogo aquele sinal ali de menos, beleza? Mas aí, enfim, o gabarito é letra A mesmo, 1 sobre 8. Last question, última questão, ITA 2019. A imagem de um objeto formada por um espelho côncavo mede metade do tamanho do objeto. Se este é deslocado a uma distância de 15 centímetros em direção ao espelho, o tamanho da imagem terá o dobro do tamanho do objeto. Estime a distância focal do espelho e assinale a alternativa correspondente. Então, nosso objetivo é calcular aí essa distância focal. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vejamos que nós temos duas situações. A primeira situação, onde ele está lá com a metade do tamanho do objeto. Depois ele vai dar uma aproximada, né, do objeto. Ó, se este é deslocado a uma distância de 15 centímetros em direção ao espelho. Então, vai dar uma deslocada e a gente vai ter uma segunda situação. Mas nessa primeira situação, a gente percebe que para o espelho côncavo, ou seja, distância focal positiva, nós vamos ter a formação ali de uma imagem, né? Ou melhor, a gente vai ter a relação entre o tamanho da imagem e do objeto como sendo I menor do que O. Ou seja, o tamanho da imagem menor do que O, porque ele diz que é a metade, então I menor que O. Logo, a gente agora lembra
dos métodos lá de formação de imagens, a gente vai lembrar que a distância, ou melhor, a posição dessa imagem, ela tem que estar entre C, que é o centro de curvatura, e F, né, que é o ponto do foco, entre C e F. Isso vai acontecer quando o pelinho estiver entre C e F, e aí a imagem vai estar menor do que o objeto para um espelho côncavo. Lembre-se disso. Então, se você bem lembrou, eu posso te listar aqui as características dessa imagem. Ela será, vamos dar um destaque aqui, real, por ser real invertida e menor. Como o próprio enunciado já nos ajudou, colaborou com essa informação, que é a metade. Beleza? Continuando, quero que você entenda que I1, vou chamar de I1, porque a gente está analisando a primeira situação, I1 será negativo. Beleza? Invertida, negativo. Isso vai refletir no valor de A1, que será negativo. Entendi. E isso vai nos ajudar a interpretar com a equação que a gente entendeu aqui, que a gente usou bastante em algumas questões, que é o aumento em função da distância focal e da distância P. Beleza? Isso vai te ajudar a encontrar o valor de P, porque perceba que o A nós já temos. Quando ele diz que a imagem no espelho côncavo é a metade do tamanho do objeto, e a gente sabe que esse I tem que ser negativo, porque está sendo formada ali uma imagem invertida, real invertida, a gente já tem o valor de A, gente. E o foco aqui ele tem que ser positivo porque é côncavo. Então olha o que a gente pode reescrever aqui, ó. Vou botar aqui embaixo. A vai ser menos meio. O que isso significa? Meio é porque a imagem é metade do tamanho do objeto e negativo porque ela é invertida. Isso é igual a F dividido por F menos P. Logo, você encontrou o valor de P como sendo igual a 3F. O que você vai fazer com essa informação? Aí responde, guardar na nuvem. Isso, guardar na nuvem, daqui a pouco a gente volta com ela. Na segunda configuração, nós vamos ter dois casos. Já que ele quer que a imagem fique maior, já que ele diz que a imagem fica maior, nós temos dois casos possíveis, duas possibilidades. A primeira possibilidade é se a imagem for real, vou botar aqui, ó, se a imagem for real, invertida. Tem essa possibilidade, né, para um espelho côncavo. A imagem real invertida, isso vai implicar que o aumento, que eu vou chamar de A2 mesmo, A2 seja negativo. O aumento ser negativo é porque a imagem real é invertida. Mas tem uma segunda possibilidade de a imagem ser virtual e direita, e ainda assim ser maior do que o objeto. Mas ser virtual e direita implica em que o valor de A2 tem que ser positivo. Então veja que nós temos duas possibilidades, o aumento ser negativo ou positivo, mas ainda assim a imagem será maior. Lembra-se desses dois casos, informação de imagens no espelho côncavo, quando a imagem fica maior do que o objeto, né? Então, ó, agora pegando essas duas informações aqui e lembrando, claro, que o aumento vai ser dado por A igual a F dividido por F menos P, né? Esse A2 vai ser igual à distância focal, dividido pela distância focal, menos o P, P2. Só que esse P2, ele vai ser o seguinte, Fzinho dividido por Fzinho, menos, olha aqui o pulo do gato, P menos 15. Como é que você sabe que o valor de P2 é P menos 15? Porque ele se aproximou do espelho de 15 centímetros. Então, ele diminuiu a sua posição em relação ao vértice do espelho côncavo em 15 centímetros. Por isso, P menos 15, ele diminuiu. Beleza? Então, e sabendo também que, como ele diz aí, que vai ter o dobro da imagem, o dobro do tamanho do objeto, né? Então, a gente pode reescrever isso aqui como sendo 2 para o aumento, na verdade, mais ou menos 2, porque ele pode ser positivo ou negativo. Então, mais ou menos 2, igual
a Fzinho dividido por Fzinho menos P mais 15. E essa informação, mais menos 2, igual a Fzinho dividido por Fzinho menos P mais 15, aí você vai trazer agora para analisar as duas possibilidades, substituindo os valores respectivos. O valor de A2 pode ser calculado pelo seguinte, né? Se a gente analisar A2 como sendo positivo primeiramente, então nós vamos ter 2, positivo, claro, igual a Fzinho dividido por Fzinho menos. Aí no lugar de P eu vou botar 3F. Sacou qual é a ideia? 3Fzinho mais 15. Com isso, nós vamos encontrar o valor de F. F será igual a 6 centímetros. Pode ser essa a resposta? Pode, mas você olha nas alternativas e não encontra. Então, teremos que calcular A2 negativo. Pô, Johnny, seria tão bom se eu tivesse calculado A2 logo, como sendo negativo primeiro. Pois é, menos 2 igual a Fzinho dividido por Fzinho. Aqui, de novo, vou colocar o valor de menos 3F, menos 3F no lugar de P. Continua a minha conta com mais 15. Só que agora, como aqui tem menos, o valor de Fzinho vai ser diferente, né? Você vai encontrar ele como sendo 10 centímetros. E aí você olha nas alternativas e encontra esse valorzinho aqui na letra D de dado. A gente pode voltar e você vai ver que na letra D nós temos 10 centímetros, beleza? Então a ideia era você analisar na primeira configuração e perceber que o valor de P, a distância do objeto, né, até o espelho, vai ser relevante para você encontrar a distância focal no final das contas, analisando a segunda configuração, que ele quer que tenha uma imagem maior, mas aí nós temos duas possibilidades. A imagem sendo real e invertida, o que implica no valor de A2 ser negativo, ou a imagem ser virtual e direita, o que implica no valor de A2 ser positivo. Encontramos a expressão do A em função da distância focal. Então eu já pego essa informação aqui anteriormente encontrada, junto com a que a gente acabou de encontrar, temos duas configurações. Essa aqui não está no enunciado, né? Não consta no enunciado, mas o de 10 centímetros consta, o que nos leva ao gabarito de letra D. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, valeu, fui!